Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, ou a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho Não Está Preso, e nós estamos aqui dando sequência a esta série, a qual estamos tratando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, ontem e hoje. Estamos analisando aí o contexto cultural da época, o contexto que envolvia as cidades e também as igrejas dentro daquele momento para a qual foram escritas as cartas, e trazendo então aplicações aqui para o século XXI. Por isso, ontem e hoje. E nós já fizemos aí a carta à igreja de Éfeso, agora queremos dar continuidade com a carta à igreja de Esmirna. E conforme você pode ver aí na sua tela, o título então desse sermão, dessa exposição é Esmirna, fiel até as últimas consequências. Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa oportunidade, tá certo? Então, como você pode ver, são 7 as cartas, 7 igrejas. Já fizemos aí Éfeso, agora vamos então tratar sobre a igreja de Esmirna. Éfeso foi do capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo 7. Agora Esmirna, capítulo 2 ainda, versículo 8 ao versículo 11. Observe aí estão as referências que nós utilizamos como base para as nossas pesquisas, conclusões, reflexões. Isso é importante porque, gente, para que você possa ter certeza que o que você está ouvindo é algo que foi bem pesquisado, está bem embasado em bons autores, em bons teólogos, bons pastores, pessoas que tratam com seriedade o assunto. Então você pode ouvir esse conteúdo de uma forma tranquila e vai ser certamente uma bênção na sua vida, amém? Então que Deus venha abençoá-lo através desta exposição. Vamos lá então, em primeiro lugar, lembrando do esquema das 7 cartas. As 7 cartas elas foram escritas dentro de uma estrutura literária. E você tem aí na sua tela sempre essa estrutura. Vão estar aí nas 7 cartas, né? Primeiro você tem sempre a referência à igreja, daí a passagem bíblica, né? Cristo, como ele se apresenta àquela igreja, isso é muito interessante. Ele vai fazer um elogio, se for o caso de for necessário fazer um elogio, né? Há casos como Laodiceia, que não recebe elogios, né? Então aqui geralmente é feito o elogio, aquilo que eles estão indo bem, a repreensão, se for o caso. Perceba que aqui em Esmirna não há repreensão, assim como não há também a igreja de Filadélfia, não há repreensão, são as únicas duas, né? As demais têm a repreensão. A solução, então, o encorajamento que é feito, se não for atendido a consequência. Veja que aqui não há uma consequência, porque na verdade não há uma repreensão, né? A carta à igreja de Esmirna, e é feito sempre uma promessa, né? Então essa é a estrutura em que cada uma das cartas elas foram escritas. Observe um detalhe muito interessante, sempre lembrando que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, depois versículo aí também o 4 em diante, até lá por volta do versículo de número 18, é feito a apresentação de Jesus ali no livro de Apocalipse. Inclusive, você pode acompanhar aqui no canal, procure aí, e você vai ver a apresentação do Senhor da igreja. No Apocalipse, capítulo 1, e os versículos aí em diante. Jesus ele vai se apresentar como aquele que tem as 7 estrelas na mão, o primeiro e o último, a espada de 2 gumes, né, olhos como chamas de fogo, 7 espíritos segurando a chave e a testemunha fiel. Ele faz essa apresentação do Senhor da igreja. E é interessante observar um detalhe, querido irmão, que em cada uma das cartas depois, sempre no início, na abertura da carta, a apresentação que Jesus faz a cada uma das igrejas, ele sempre resgata cada uma dessas características que ele já havia apresentado lá no capítulo 1. Então é muito interessante observar esse detalhe. Aquelas características do capítulo 1 a respeito da pessoa de Jesus, elas vão estar depois, cada uma delas destinada à apresentação na devida carta. Por exemplo, lá em Éfeso, capítulo 2, versículo 1, Jesus fez o resgate do que ele já havia dito em capítulo 1, versículo 16 e 13. As 7 estrelas nas mãos. Agora em Esmirna, na abertura que é feita ali da carta, capítulo 2, versículo 8, ele se apresenta como o primeiro e último, o que morreu e voltou a viver. E isso já havia sido dito no capítulo 1, versículo 17 e 18. E sempre essa característica que foi feita lá no capítulo 1,
ela vai ter a ver com algum detalhe que envolve aquela igreja local agora para a qual ele está destinando a carta. Por que aqui em Esmirna ele se apresenta como o primeiro e último, como o que morreu e voltou a viver? Porque era uma igreja muito perseguida e eles precisavam ter a certeza de que Jesus estava no controle da história deles e que Jesus, mesmo sendo morto, ele voltou a viver. E isso era muito importante para uma igreja que tinha essa característica de mártir, ou seja, estavam morrendo pela causa de Cristo e deveriam ter essa esperança de que ressuscitariam certamente. Então, sempre aquela característica do capítulo 1, ela vai ter uma ligação com cada uma das igrejas. Isso é um detalhe muito rico, muito confortante aí que nós encontramos nas cartas. Observe, então, uma igreja marcante. Essa igreja de Esmirna, ela é de fato marcante, ela é muito importante para nós. Com a igreja de Éfeso, nós aprendemos a voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras, a sermos luz. Lembre-se disso, né? Você pode acompanhar aí no canal a exposição feita sobre a carta à igreja de Éfeso. Agora, com a igreja de Esmirna, nós aprenderemos sobre a necessidade de sermos fiéis até as últimas consequências. E em nossos dias, é muito importante nós estarmos conscientes disso e pedimos a Deus que esta palavra nos ajude, nos encoraje a termos essa consciência de que precisamos, com a graça de Deus, sermos fiéis até as últimas consequências. Observe aí 3 características marcantes aí nessa carta que nós encontramos. A primeira delas é tribulação, uma igreja que passava por muita tribulação, muito sofrimento, muita perseguição. Também, consequência disso, vem a pobreza e também as blasfêmias, as difamações que eram dirigidas a esses nossos irmãos. O cenário que estava envolvido naquela igreja ali de Esmirna era um cenário realmente de grande sofrimento, como acontece hoje em nossos dias também. Esmirna e Filadélfia não receberam repreensões por parte de Jesus. Vale destacar aqui, você tem em tela, Esmirna, uma igreja humilde, uma igreja fiel até as últimas consequências mesmo. Também a igreja de Filadélfia, uma igreja que guardou a palavra de Deus. Então são 2, né, as igrejas das 7, né, 2 que não receberam nenhum tipo de repreensão, estavam servindo ao Senhor fielmente em meio a tanta perseguição e problemas. A cultura onde estavam inseridas eram culturas pagãs, culturas até mesmo diabólicas, satânicas, mas ainda assim estas igrejas permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. Já é para nós um grande exemplo que assim o Senhor nos ajude também a sermos fiéis. Agora, em primeiro lugar também aí, a cidade de Esmirna, um segundo ponto, melhor dizendo, a cidade de Esmirna, ela era uma cidade famosa. Estamos falando agora primeiramente da cidade. A igreja que estava em Esmirna, nós já vamos ver aí adiante também mais alguns detalhes. Mas agora observe a respeito da cidade de Esmirna. Era uma cidade famosa, né? Atualmente é Izmir, na Turquia. Você tem aí imagens na sua tela, perceba. É uma cidade bastante bonita, né? Tem aqui também essa espécie de pracinha aqui com essa identificação, né? A espécie aí do que parece aquele famoso olho grego, que fala algo parecido com isso, talvez, né? Então você tem aí Izmir, é uma cidade aí bem populosa atualmente na Turquia, né? Cerca de 3 milhões de habitantes. Veja que é uma cidade enorme, né? Uma cidade realmente muito populosa. Lá na época em que foi dirigida a carta, naquela época do contexto do apóstolo João, aproximadamente 250 mil pessoas. Já era uma cidade de um bom porte para aquela época, né? E hoje aí realmente 3 milhões de habitantes é uma cidade muito populosa. A atual Izmir, lembrando, né? A cidade é atualmente a 3ª mais populosa da Turquia, o país da Turquia, né? Então Izmir é atualmente a 3ª cidade mais populosa aí com seus 3 milhões de habitantes. E ela fica aí uns 45 quilômetros de Éfeso, bem perto. Recebeu o apelido de a Glória da Ásia. Olha só, é tamanha a beleza dessa cidade, né? Atualmente aí Izmir, mas também na época como Esmirna, na época ali das cartas, também já era uma cidade bem avantajada, vamos dizer assim. Observe aqui nos mapas, você tem o mapa 1, 2 e 3. Aqui no 1, isso aqui é um mapa mundi, né? A nível aí mundial, obviamente. Ali nesse círculozinho que você pode observar, é onde está aí o país da Turquia, né?
Aqui no segundo mapa, você tem então a Turquia num plano maior. Perceba aqui no cantinho está a cidade de Izmir, melhor dizendo. E aqui no mapa 3 é um plano ainda mais detalhado dentro do contexto quando foi escrito as 7 cartas, né? Aqui você tem o contexto atual, um mapa aí da Turquia e onde está a cidade, e aqui é o contexto da época em que foi escrita aí pelo apóstolo João. Perceba que saiu aqui da ilha de Patmos, que está aqui, e ela seguiu então esse sentido horário, né? Foi aqui a Éfeso, veio a Esmirna, foi a Pérgamo também, a igreja depois de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia, então Laodiceia. Então, só para termos aí uma base geográfica, né, de como acontece essa questão envolvendo Esmirna. Então, atualmente é a cidade de Izmir, que fica na Turquia. Observe aí, a cidade ainda de Esmirna, entre aspas, ela morreu e ressuscitou, ou seja, ela foi destruída, mas ela foi reconstruída. Isso é um detalhe importante. Observe aí, no ano 600 a.C., ela foi completamente destruída e foi reconstruída em 290 a.C. para um esplendor ainda maior. E foi reconstruída aí pelo famoso Alexandre o Grande, né? Então ela foi destruída, entre aspas, ela morreu, e ela foi reconstruída, entre aspas, ela ressuscitou. E isso tem já uma implicação para a linguagem que vai ser usada por Jesus para se dirigir à igreja de Esmirna. É muito interessante observarmos esse detalhe. Ela tinha uma característica marcante também, a cidade de Esmirna, que ela era extremamente fiel ao Império Romano. Ela era extremamente fiel a Roma. Observe aí alguns detalhes. No ano 195 antes de Cristo, lembrando que ela foi reconstruída em 290, né? 290, ou seja, aqui ó, quase 100 anos depois, no ano 195 a.C., foi dedicado um templo para Roma, personificada como deusa, ou seja, Dea Roma. É a ideia da divina Roma, né? A cidade de Roma considerado como algo divino, como algo que havia ali algum poder realmente da parte de Deus ou dos deuses sobre a cidade de Roma, né? Foi então no ano 195 levantado um templo para Roma, né? Personificada aí como se fosse uma deusa, ou a deusa Roma, Dea Roma, né? Reconhecida por a cidade de Esmirna era reconhecida por sua lealdade patriótica ao Império Romano. No ano 25, agora depois de Cristo, erigiu um templo ao imperador Tibério, lembrando que Tibério era o imperador, então, inclusive quando o Senhor Jesus foi crucificado ali pelo ano 30, o ano 33 depois de Cristo aí, né? O imperador então era o Tibério, um homem, na verdade, se você for ler na história sobre os imperadores, sobre os Césares, Tibério era um homem extremamente bruto, um homem violento, e sob então esse imperador aí Tibério, né? Tibério, então, que o Senhor Jesus ele foi crucificado. O governador ali da província era o Pôncio Pilatos, né? Mas o imperador, então, o Tibério. O culto ao império e ao imperador, a Roma e a César, ao César de Roma, era um fator de grande orgulho de Esmirna. Então, vale destacar que a cidade de Esmirna, sua população, seus cidadãos, eram extremamente fiéis, extremamente assim leais a Roma, ao Império Romano, né? Fiéis, porque guarde essa palavra, lembra? A igreja de Esmirna, ela era fiel também até as últimas consequências. Então isso tem o pano de fundo que a cidade de Esmirna, os cidadãos esmirnenses, vamos dizer assim, eles também eram fiéis, porém eram fiéis ao Império Romano, né? Agora então sobre, meus irmãos, a igreja de Esmirna. Primeira coisa que devemos olhar, era uma igreja sofrida, era uma igreja marcada, era uma igreja calejada, né? O nome Esmirna vem de mirra, que significa uma erva amarga. O nome da cidade é bem apropriado para a realidade da igreja que lá estava. Era uma igreja que sofria perseguição, ou seja, experimentava essa amargura da perseguição, essa dor, esse sofrimento. Então, o nome Esmirna significa, ou tem a ver com alguma coisa amarga, né? E essa, na verdade, era a realidade dos nossos irmãos na cidade de Esmirna, eram perseguidos, eram difamados, né?
Observe então o primeiro versículo, capítulo 2, versículo 8, é o início então da carta à igreja de Esmirna. E o que nós aprendemos com esse versículo 8 é o que está aí na sua tela. Cristo é o Senhor da história. Guarde bem isso no coração, querido irmão. Cristo é o Senhor da história. Veja o que diz o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Interessante essa passagem. Então, o primeiro e o último, ambos os títulos, ou seja, primeiro e último, né? Ambos os títulos significam que Deus e Cristo são soberanos sobre a história. E aqui, obviamente, você pode ter certeza, está envolvido neste processo também a pessoa do Espírito Santo, a Trindade, né? Mas, de modo geral aqui, Deus e Cristo são soberanos sobre a história, controlando não apenas o passado, como também o futuro. Isso é uma certeza, essa era uma certeza que os nossos irmãos precisavam ter, que o Senhor Jesus estava conduzindo a história. A história não estava nas mãos dos Césares, não estava nas mãos do imperador. A trajetória, a história daqueles nossos irmãos estava nas mãos do Senhor Jesus. E isso nós devemos lembrar hoje, querido irmão. A nossa história, a nossa trajetória, elas estão nas mãos do Senhor Jesus. Cristo é o Senhor da história. Esmirna era chamada de primeira da Ásia. Lembra? A glória da Ásia. Porém, só Jesus é o primeiro. Eles, no caso, os nossos irmãos, eles precisavam ouvir que Jesus ainda cuidava deles e era sempre o primeiro. Isso trazia esperança, trazia conforto, que a vida deles, a história deles, não estava sendo conduzida pela sorte, né, ou por qualquer coisa aleatória. Estava sendo conduzida pelo Senhor Jesus. A agenda está nas mãos do Senhor Jesus. A agenda da história é o Senhor Jesus quem controla. Cristo é o Senhor da história. Observe aí, embora os poderosos, entre aspas, de Esmirna pudessem tirar a vida presente de um deles, Jesus garantiria a sua vida futura. Precisamos saber, meus irmãos, que o futuro, eles precisavam saber que o futuro estava garantido, mas nós também precisamos saber hoje que o nosso futuro está garantido. E esse futuro próximo, certamente, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18, veja o que ele escreve: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ó, a esperança que o apóstolo Paulo tinha, né? Há uma glória eterna, há uma esperança futura que um dia, meus irmãos, nos será revelada. Então, assim como os nossos irmãos esmirnenses precisavam ter essa certeza e segurança que, se eles tombassem naquela ocasião, fossem mortos, talvez pelo imperador, ou a mando do imperador, eles teriam a certeza de que, embora eles tombassem aqui nessa terra, eles estariam com o Senhor na glória. Então isso era esperança pura, isso era uma bênção para eles, assim como deve ser para todos nós, meus irmãos. Observe, no versículo 8, então, Cristo é o Senhor da história. Ele é o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas voltou a viver. Agora, nos versículos 9 e 10, tenha certeza desse detalhe, meus irmãos. O cristianismo, ele é perseguido. Ele é perseguido. Ele sempre foi. Ele permaneceu ao longo de toda a história sendo perseguido e não será diferente em nossos dias. A única coisa que aconteceu é que houve momentos, apenas momentos na história, de um pouco mais de paz e sossego, conforme quem governava, conforme quem administrava. Haviam pessoas, então, que em alguns momentos eram, digamos assim, simpatizantes ao cristianismo ou algo como isso. Então, aquela geração, de repente uma geração de 50, 100, 150 anos, experimentava um pouco de refrigério a respeito da perseguição. Mas, de modo geral, o cristianismo, a igreja verdadeira, a igreja fiel, ela sempre foi perseguida, não será diferente em nossos dias. Olha o versículo 9 e o versículo 10, veja o que diz. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Veja como Jesus se dirige àquela igreja tão sofrida. Lembra a palavra conheço? Nós já vimos lá na igreja de Éfeso a palavra eidon, que é a ideia de conhecer completamente, conhecer profundamente cada detalhe. Então Jesus inicia o versículo 9 dizendo, eu conheço.
eu sei exatamente o que vocês passam. Então ele diz, eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza. E aí ele diz o seguinte, mas você é rico. Eu conheço também, ele diz, veja só a mesma palavra. Assim como ele conhecia o sofrimento dos irmãos, Jesus também conhece a blasfêmia, o engano dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. Não tenha medo, Jesus diz àqueles irmãos, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Daí o título, seja fiel até as últimas consequências. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha que bênção, olha que mensagem encorajadora da parte do Senhor Jesus. Então esses irmãos, eles passavam por provações e tribulações. Vale destacar, irmãos, vale trazer à nossa memória o que o Senhor Jesus já havia dito. Lá em João capítulo 16, versículo 33, ele disse o seguinte, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então esta é a nossa esperança. Lembre que Jesus falou, se ele foi perseguido, os seus discípulos também seriam perseguidos. Nossos irmãos de Esmirna foram muito perseguidos. Não foi diferente na história da igreja cristã e não é diferente em nossos dias aqui no século 21, né? Mas ele nos deixou essa certeza, ele nos deixou essa segurança. Sim, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas tenham coragem, porque eu já venci. Lembre-se, o Senhor Jesus é o Senhor da história. E um detalhe importante, pobre sim, para o mundo, fracassado sim, para o mundo. Pessoas de baixo calibre, talvez sim, para o mundo, mas ricos na fé, ricos diante de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 5, olha só o que diz o Tiago, meio irmão de Jesus, aí o Tiago diz o seguinte, escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Olha que mensagem maravilhosa. Isso certamente traz conforto a qualquer cristão em qualquer época da história, né? Observe ainda adiante, meus irmãos, sobre provações e tribulações. Estamos aí nos versículos 9 e 10, né? Sobre a certeza, melhor, que o cristianismo ele é perseguido. Veja ali no versículo de número 10, o que está descrito, né? Versículo de número 10, diz assim o texto, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Quando ele diz você, ele está se dirigindo àquele corpo, aquela igreja, né, composta por indivíduos, mas ele se dirige então como um corpo, você se referindo àquela igreja e não diferente para nós também em nossos dias, né? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, ele diz, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então nós temos aí no versículo de número 10, privação e difamação. Também nós temos prisão e execução. Perceba que o contexto aqui é de uma profunda opressão e perseguição para cima da igreja. É um profundo ataque à fé cristã. Em nossos dias, meus irmãos, não é diferente, conforme já vou mostrar aqui na sequência aos irmãos, mas assim como o Senhor Jesus se dirigiu àquela igreja, trazendo esse alerta, trazendo essa orientação de que de fato eles seriam perseguidos, do mesmo modo, pelo Espírito Santo, pelo fato dessa palavra ser viva, nós também devemos estar conscientes disso, que não há nada muito estranho acontecendo em vermos que o cristianismo tem sido fortemente perseguido, embora, claro, consideramos isso triste, lamentável, pois é o cristianismo quem proporciona as bases seguras à estabilidade de uma sociedade com seus padrões morais, com seus padrões familiares, com seus padrões éticos, educacionais. É o cristianismo, na verdade, que traz essa base segura à sociedade, mas ainda assim esse cristianismo, então, ele é perseguido. Isso é lamentável. Mas, por outro lado, não é nada estranho isso estar acontecendo. Isso faz parte realmente de toda a história cristã.
E o Senhor Jesus, ele diz no finalzinho do versículo de 1 a 10, né? Ele diz, então, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, né? Quando o Senhor Jesus usa esse termo, coroa da vida, a palavra coroa, ela pode ter geralmente dois significados na Bíblia. A palavra grega diadema, que é mais destinada a um governante, ou a palavra chamada Stephanos, que está ligada a um atleta vencedor. No caso, quando Jesus fala sobre dar a coroa da vida, aquele que for fiel até o fim, ele está usando o termo Stephanos, que significa então a coroa, aquela coroa de louro que você já viu em filmes certamente, que era entregue ali a um campeão, a um atleta que venceu, era entregue essa coroa. Então o Senhor Jesus está comparando aqui que aquele que vencer, aquele que não negar o seu nome, aquele que for fiel até as últimas consequências, receberá então a coroa da vida. E a palavra coroa no sentido de Stephanos, para um atleta que venceu, ou seja, aquele que iniciou a corrida da fé, toda esta trajetória da fé, e foi fiel até o fim. Então esse será galardoado ou presenteado, recompensado pelo Senhor Jesus. Então vale a pena, meus irmãos, permanecermos firmes no Senhor Jesus. Lembre-se, o cristianismo é perseguido. Sempre foi e sempre será perseguido. Inclusive um dos pais da igreja, chamado Inácio de Antioquia, conta-se que assim como Policarpo, também Inácio de Antioquia, teve contato com o apóstolo João. E esse Inácio de Antioquia, lá do ano 70 aproximadamente, até o ano 110, 120, ali depois de Cristo, conta-se que o Inácio de Antioquia, ele tinha uma declaração muito forte e interessante, que cabe bem aos nossos dias também. O Inácio de Antioquia, ele disse o seguinte: a maior virtude do cristianismo é esta. Aí 2 pontos. E ele vai dizer então, abre aspas, qual é a maior virtude do cristianismo, segundo a sua concepção. Ser perseguido, ser odiado pelo mundo. Na concepção de Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, a maior virtude do cristianismo é essa, ser perseguido pelo sistema mundano. Então, nós devemos estar conscientes disso, meus irmãos. Versículos de 9 e versículo 10, versículo 9 e versículo 10, nós temos aí a ideia, a certeza de que o cristianismo, de fato, ele é perseguido. No versículo 8, a segurança que nós temos é que o Senhor Jesus é o Senhor da história. Agora observe, falando sobre o ponto de que o cristianismo é perseguido, meus irmãos, gostaria de sugerir, acredito que muitos certamente saibam e conhecem o trabalho da Portas Abertas, mas talvez eu falo a alguém aqui nesse momento que você nunca ouviu falar. Então está aqui uma oportunidade para o seu conhecimento e para que você de alguma forma se engaje em oração, talvez, quem sabe até contribuir de alguma forma dentro das suas possibilidades, mas dê uma olhada, dê uma verificada, entre ali no site, acesse o site do Portas Abertas ou da Portas Abertas e você vai ver ali esse trabalho muito interessante. A Portas Abertas, eles atendem a igreja perseguida no mundo inteiro, aproximadamente, melhor dizendo, 60 países. O pessoal faz ali um atendimento aos irmãos que são perseguidos em diversos países, dando apoio econômico, dando apoio com materiais, literatura cristã, dando apoio com aconselhamento, com encorajamento. Então é um trabalho maravilhoso que certamente é digno de fazermos aqui esta indicação, digamos assim. Mas mais do que uma indicação, não veja isso meramente como uma indicação, veja aqui como uma espécie de uma convocação, de um chamado. Nós podemos então estar, de repente, de alguma forma, mesmo que for através das orações lá na igreja, nós podemos estar apoiando esta causa tão importante que é a ajuda aos nossos irmãos perseguidos aí em países como você pode ver aí na tela, países como Nigéria. Observe aí mais detalhes. O Portas Abertas, eles fazem aí uma espécie de um atendimento, de uma pesquisa, de uma elaboração ao longo do ano, e eles trabalham com os 50 países mais onde há a maior perseguição ao cristianismo, Então você tem aí recente a lista mundial da perseguição no ano 2021, bem recente essa lista. E eu destaco aqui aos irmãos, em primeiro lugar, há muitos anos, o país que mais persegue o cristianismo, Coreia do Norte. Você tem países aqui, por exemplo, meus irmãos, como Somália, um país economicamente extremamente prejudicado, um país ali da África, do nordeste da África, se não me falha aqui a memória no momento, mas você tem a Somália, Somália, terceiro lugar na lista
de mais perseguição ao cristianismo, né? É um país dominado aí pelo islamismo e também por grupos rebeldes locais, né? Mas eu chamo a sua atenção nesse momento para essa parte aqui que você vê na tela, onde está azul. Observe aqui e também aqui na parte de cima, mas observe aqui o detalhe. Aqui os campos em vermelho e laranja são os países onde há essa perseguição, meus irmãos. Estão detalhados aqui, você pode verificar aí na sua casa. São 50 países que eles trabalham com o índice de mais perseguição. Observe aqui na tela, esse azul aqui, meus irmãos. Você tem aqui, ó, ao lado do Brasil, fronteira com o Brasil, país então Colômbia. Saibam, meus irmãos, que a Colômbia hoje está no 30º lugar de perseguição ao cristianismo. Nós estamos falando de um país que faz aqui fronteira, divisa com o Brasil. Um país que fica aí do ladinho aí da Venezuela também. Você tem ali o Amazonas, o estado do Amazonas do Brasil, faz fronteira ali com a Colômbia. Saiba que a Colômbia hoje é um dos países no mundo que mais persegue o cristianismo. Também, meus irmãos, impressionante, o México. O México hoje está aí em 37º lugar, um dos países que mais persegue o cristianismo. Por que eu destaquei estes dois? Porque estão bem próximos aqui do Brasil, em especial a Colômbia. A Colômbia faz divisa aqui com o Brasil. Se está assim, meus irmãos, na Colômbia, tenha consciência de que muito em breve o Brasil experimentará uma perseguição. No horizonte, tudo está apontando para isso. Claro que nós podemos orar e devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Mas não devemos também, por outro lado, temer caso a perseguição de forma física, violenta, realmente ela venha. Já há uma perseguição, certamente, nos ambientes políticos, nos ambientes acadêmicos, é visível na parte educacional, toda essa perseguição ao cristianismo. Mas, de forma física, nós ainda temos um pouco de salvaguarda. Mas é possível que isso também se estenda ao território nacional. E nós devemos e podemos orar a Deus para que Ele nos dê força e coragem, para que esta perseguição, se ela chegar até nós, que nós não venhamos a negar o nome do Senhor Jesus, que nós permaneçamos firmes e confiantes no Senhor Jesus. Amém? Então nós temos aqui em cima também, perceba que aqui não está destacado pela lista dos nossos irmãos da Portas Abertas, aqui é a Europa, meus irmãos, aqui é a Europa, ok? Perceba que você tem os países onde há o detalhe sobre a lista de mais perseguição, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para este continente, o continente europeu, meus irmãos. Saiba que ele é um continente hoje dominado pelo secularismo, ou seja, o ateísmo tomou conta. E há um fator importante a se observar, que a Europa, devagarzinho, ela está sendo islamizada. O islamismo tem tomado conta hoje de muitos países da Europa, países como Alemanha, países como França, países como Londres, ou melhor, cidade, né? No caso Londres, cidade, né? Cidade como Londres, países como França, países aí como a Alemanha, eles têm sido, de certa forma, tomados pelo islamismo. O islamismo ele vai certamente ganhar muita força, tem ganhado muita força na Europa. E a Europa hoje, além de ser bastante islamizada, ela é um continente, a Europa, o continente europeu, ele é um continente hoje onde o secularismo, onde o liberalismo teológico, onde a descrença, né, onde as bases, o relativismo, tudo isso tomou conta. E hoje você tem ali um continente que, séculos atrás, foi um berço de grandes missionários, foi um berço de grandes teólogos e escritores cristãos. Hoje você tem ali, obviamente que Deus tem os seus fiéis ali também, sem dúvida, mas estamos falando aqui de modo geral, é um continente hoje onde está dominado pelo ateísmo, secularismo, relativismo, essas ideologias afins, né? E também pelo próprio islamismo. Então eu chamo bastante a sua atenção ao continente europeu. Se você desejar, procure ali no YouTube, procure o canal Missões na Europa. O irmão Glauber Destro tem feito um trabalho maravilhoso a respeito de evangelização e informação a respeito do continente europeu. Vale a pena você dar uma olhada. Procure aí o canal Missões na Europa, irmão Glauber Destro. Um trabalho muito interessante tem sido feito. Então, irmãos, dê uma verificada aí com os nossos irmãos da Portas Abertas. Eu deixo aqui para você o que já acabamos de verificar.
Aqui ó, está então o México, hoje é o 37º país aí que mais persegue o cristianismo. Você tem também aqui a Colômbia, o 30º aqui, em 30º lugar, a Colômbia, que mais persegue o cristianismo. Isso nos traz, assim, certamente, um grande alerta. Ainda sobre a Portas Abertas, você tem um pouco aqui sobre a história. Esse que você vê aqui nessa imagem é o conhecido como Irmão André. O Irmão André, na verdade, ele é um holandês. O nome dele certamente não é André, mas aqui para o Brasil ficou como André. Observe, em 1955, meus irmãos, há muito tempo, o irmão André decidiu obedecer ao chamado de Deus para servir cristãos perseguidos nos lugares mais hostis ao Evangelho. Assim, a história da Portas Abertas começou a ser escrita. Lá por volta, então, da década de 50, começo da década de 60, o irmão André, então, aquele que você certamente já ouviu as histórias do Fusquinha, cheio de Bíblia, né? Aquele Fusquinha carregado de Bíblias que percorreu muitos países ali por trás da cortina de ferro, né? Na época do comunismo, que tem ganhado força também em nossos dias. Então o irmão André fez um trabalho espetacular de entregar Bíblias às pessoas, né? Naqueles países onde não se tinha acesso. Vale a pena você conferir, vale a pena você dar uma verificada. Diz então o irmão André, que na verdade o nome dele, né, ele é um holandês, o nome dele está aqui, não sei a pronúncia no holandês, mas Een van der Bijl, algo assim, né? Een van der Bijl. Para nós aqui no Brasil, irmão André. Diz ele, nossa missão se chama Portas Abertas porque cremos que qualquer porta está aberta, a qualquer tempo e em qualquer lugar para proclamar a Cristo. E glórias a Deus por isso, glórias a Deus por homens como o irmão André, e que Deus venha levantar, assim como tem já levantado, tantos homens deste calibre, tantos homens e mulheres com esta fibra, né? Que Deus venha levantar cada vez mais também em nossos dias. Observe também, além das Portas Abertas, para acompanhar a perseguição ao cristianismo, para não só acompanhar, meus irmãos, por favor, né, me entenda, não estou querendo dizer como apenas acompanhar, como alguém que é ali um espectador. Estamos falando no sentido de se envolver de alguma forma, mesmo que for através de orações, intercessões, né? Então você tem a Portas Abertas, mas você pode procurar ali também pelo site, né? A Voz dos Mártires. A Voz dos Mártires. Também estes irmãos aqui fazem um trabalho maravilhoso de atendimento, de assistência às igrejas, aos irmãos, ao cristianismo que é perseguido ao redor do mundo. Vale a pena dar uma conferida. Você pode também, se você desejar, procure estes livros para se inteirar mais sobre o assunto dos irmãos, as igrejas que estão perseguidas ao redor do mundo. Observe, você tem este livro aqui lançado pela Mundo Cristão, Perseguidos, é o nome do livro, Perseguidos. Você tem o subtítulo, né? O Ataque Global aos Cristãos. Vale a pena você ler esse material. Foi lançado, se não me falha a memória, em 2014 pela editora, a editora Mundo Cristão. Aqui você tem um lançamento pela editora Betânia, lançamento, melhor dizendo, já foi há muitos anos atrás, né? Mas é um livro sobre o irmão fundador da Portas Abertas, o irmão André. Lembre que acabamos de ver sobre ele? O famoso livro O Contrabandista de Deus. Aqui você vai encontrar então os relatos de todo esse processo do irmão André com o seu famoso Fusquinha, que atravessou diversos países na época do comunismo, né? Na época da cortina de ferro, e ele então ali encheu aquele Fusquinha de Bíblias, né? Fazia, entre aspas, contrabando de Bíblia, e assim tornou possível que muitas pessoas naqueles países perseguidos viessem a ter acesso à palavra de Deus. Então é um livro espetacular, vale a pena aí você tentar encontrá-lo. O Contrabandista de Deus. Também muito bom, meus irmãos, para edificação pessoal e também para uma conscientização a respeito dos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo. Este livro aqui, muito antigo, você vai encontrar em várias editoras, em várias edições, em muitas edições desse material aqui, mas você pode em algum momento encontrar Torturado por Amor a Cristo. É o testemunho, é o relato do nosso irmão já falecido, o Richard Wurmbrand. O Richard Wurmbrand, não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas esse irmão, se não me falha a memória, era um pastor luterano, foi perseguido, foi na verdade encarcerado,
pelo regime comunista, e ele ficou aproximadamente 14 anos, então, preso, né? Sofreu muito, foi torturado, justamente por isso o nome torturado por amor a Cristo, e permaneceu firme no Senhor Jesus. E os últimos anos aí da sua vida, então, ele relatou tudo aquilo que experimentou, tudo aquilo que o Senhor Jesus, de alguma forma, o edificou, né? Então ele contou todo esse seu testemunho. Você pode acompanhar e ser edificado no livro Torturado por Amor a Cristo. Se você também preferir, é só procurar no YouTube e você vai encontrar o documentário a respeito do nosso irmão Richard. Vale a pena você dar uma verificada para sua edificação pessoal e para nossa conscientização a respeito da perseguição global ao cristianismo, meus irmãos. Hebreus, capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então a Bíblia traz essa consciência, esse alerta a todos nós. Nós não estamos, de repente, no momento, nós não temos condições talvez de estar lá na África, ou estar na China ou na Coreia do Norte, talvez em Cuba, na Colômbia. Nós não conseguimos estar lá nesse momento. Talvez não temos os recursos para isso, mas nós podemos certamente, meus irmãos, nos engajar em oração, intercessão por esses nossos irmãos. Quem sabe de alguma forma até contribuir, alguma forma que for possível. Então fica aqui para todos nós essa reflexão importante, a partir dos versículos de número 9 e 10 da carta à igreja de Esmirna, a certeza de que o cristianismo ele é perseguido. E em nossos dias ele tem sido bastante perseguido, meus irmãos. Saiba que aproximadamente 100 mil cristãos morrem por ano por questão de morte pela sua fé em Cristo. Morrem como mártires na fé. 100 mil cristãos. Dificilmente você vai ver a mídia relatando isso. Isso é algo que é ignorado, é algo que se deixa por baixo dos panos. Dificilmente você vai ver alguém relatando sobre a perseguição aos cristãos na Colômbia, sobre a perseguição aos cristãos que está acontecendo já no México. Dificilmente você vai ouvir isso da parte da mídia, porque de fato não é um interesse, pelo contrário. Este é o plano, esta é a agenda, né? De alguma forma tentar massacrar o cristianismo, mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque o Senhor Jesus sempre conduziu a sua igreja no meio da perseguição. Sempre o Senhor Jesus esteve com a sua igreja, e essa igreja perseguida, maltratada, na verdade, ela cresce no meio dessa perseguição. Saiba que a igreja na China, meus irmãos, em 2020, nesse mundo aí de pandemia, e já 2021 também, a igreja na China tem crescido imensamente, meus irmãos. Mas há uma perseguição severa, mas a igreja cresce. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor, amém? Ele é o Senhor da história. Então confiemos nele e lembremos dos nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos violentados e maltratados. Intercedamos por eles a cada dia, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Observe o que diz 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo de número 16. Pedro diz assim: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então não tenha vergonha, se alegre no seu coração, na sua alma, apesar das angústias e sofrimentos, mas alegre o seu coração, tenha coragem, sofra por amor a Cristo. Assim como os nossos irmãos têm enfrentado isso ao longo dos tempos. Você talvez mora em uma região do Brasil, moramos em uma região um pouco mais favorecida, talvez você está em uma cidade onde você tem assim muita liberdade ainda. Aproveite isso, mas tenha sempre a consciência. Há irmãos que estão padecendo, estão sofrendo, e possivelmente nós também iremos experimentar essa perseguição, mas quando ela vier, que o Senhor Jesus nos ajude a não negarmos o seu nome, a permanecermos fiéis até as últimas consequências, meus irmãos. Conforme agora o versículo de número 11, fiéis até o fim, para nós concluirmos. Diz o texto assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. É interessante o que Jesus diz aqui. O vencedor, lembra? Aquela ideia da coroa ao atleta vencedor, palavra grega Stephanos, para o atleta que venceu. Essa imagem é resgatada aqui novamente, o vencedor, aquele que for até o fim. Ele pode padecer aqui, ele pode sofrer aqui, ele pode ser morto aqui, mas ele não experimentará a segunda morte.
E a ideia dessa segunda morte é a palavra grega thanatos, que quer dizer o lançar no inferno, a morte eterna, a morte realmente aquela que a pessoa irá pagar no inferno eternamente. Então, aquele que é fiel ao Senhor Jesus, este não experimenta a segunda morte. Pelo contrário, ele agora vai experimentar a vida eterna, que o Senhor Jesus tanto anunciou e tanto orientou. Para crermos nele, o fato de crermos nele, para termos a vida eterna e não a segunda morte. Aqueles que desprezam ao Senhor, aqueles que hoje atacam ao Senhor Jesus, a menos que em algum momento se arrependam de seus pecados e venham a voltar-se para o Criador, essas pessoas então um dia experimentarão a segunda morte. A palavra então thanatos, que é a ideia de sofrer e padecer no inferno. Mas aquele que é fiel até o fim, aquele que é um vencedor, aquele que é como um atleta que vai até o fim da corrida e lá no final ele cruza a faixa da vitória, assim é o cristão na sua corrida da fé. Ele vai até o fim e ele é vencedor. Mesmo que ele seja muitas vezes maltratado e morto aqui, ele tem a vida eterna. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Observe o que acontecia na época dos nossos irmãos, debaixo do jugo do Império Romano. Havia um documento chamado libelo. E olha como é que era esse processo desse documento chamado libelo. Perceba bem, uma igreja perseguida, uma igreja maltratada, sob um jugo romano terrível. Observe então esse libelo, qual era a ideia, né? Quando alguém apostatava, o que é apostatar, irmão? Apostatar é abandonar, é agora deixar para lá, é renunciar à fé. Essa é a ideia de apostasia que o apóstolo Paulo escreve em Timóteo, que seria uma das marcas dos últimos tempos, a apostasia. Então observe essa conexão aqui com esse documento da época chamado libelo. Quando alguém apostatava, ou seja, abandonava a fé, e sacrificava ao ídolo ou ao imperador, essa pessoa então recebia o chamado libelo, ou seja, um documento provando que ela adorou ao imperador. Ou seja, a pessoa, por medo certamente da pressão, por medo talvez de ver a sua família sendo morta, e perceba que a situação realmente não era fácil, a pressão era muito grande, os maus tratos eram imensos. Imagine vindo ali soldados marchando e soldados, homens brutos, homens fortes, e eles vêm diante de você e você agora precisa se dobrar, você precisa prestar homenagem à figura do imperador, que era visto como Deus, que era visto como Senhor na terra, e então agora você seria orientado a se dobrar diante desse imperador. Se você dissesse não, eu não me dobro diante do imperador, porque só Jesus é o Senhor, então você seria morto, ou pelo menos seria torturado, a sua família poderia ser morta, e você pagaria esse alto preço, mas seria fiel ao Senhor Jesus. Agora, caso você, diante daquela pressão, desejasse renunciar ao Senhor Jesus, e com isso poupar a sua vida e poupar a sua família, então você precisava prestar culto ao imperador, se dobrar diante do imperador ou da estátua do imperador, ou até mesmo acender ou queimar incenso ao imperador, como dizendo que você, na verdade, renuncia ao senhorio de Jesus e você adora agora o Senhor César, o Senhor agora imperador. E aí você troca de senhores. Já não é mais o Senhor Jesus, agora é a figura do imperador. Obviamente isso é algo terrível para um cristão. Mas aquele que fazia isso, ele ganhava então esse documento chamado libelo, que era uma espécie de um documento que dava a ele a liberdade, então provava com isso que ele agora havia prestado culto ao imperador. Aí na sua tela, isso dava para ele uma série de garantias. Fazia com que ele parasse de ser perseguido, poderia ter uma vida normal, diferente de outros cristãos que não possuíam esse documento. Isso aqui é um detalhe importante, meus irmãos. Nesses dias, assim como foi na época dos nossos irmãos de Esmirna, em nossos dias também, que esses libelos da vida, vamos dizer assim, que esses libelos que o mundo nos oferece para negarmos a Cristo, talvez, conforme vão se passando aí os dias, nós seremos muito provados nesta área, de chegar ao ponto de talvez termos que negar ao Senhor Jesus ou não negar ao Senhor Jesus. Talvez chegaremos em momentos que, para mantermos a nossa integridade física e a integridade da nossa família, vamos ser provados, talvez,
a não prestar mais culto ao Senhor Jesus e a começar a prestar culto a outras figuras, como já acontece em muitos países do mundo, inclusive da lista lá que você viu, da Portas Abertas, talvez nós vamos passar por esse tipo de provação. Mas vamos orar a Deus, meus irmãos, que nós não venhamos a aceitar, entre aspas, o libelo. Pelo contrário, se for para pagarmos com nossa vida, se formos para que a nossa vida seja tirada aqui na terra, então que assim seja. Que o Senhor Jesus nos ajude, assim como Ele tem colocado força, poder pelo Espírito em nossos irmãos que aguentam firme até as últimas consequências, mas não negam o nome do Senhor, não negam o senhorio de Cristo, que assim venha a ser em nossas vidas. Que possamos ficar firmes no Senhor Jesus, que nós possamos ser fiéis até o fim, e que este libelo que o sistema mundano nos oferece, que nós venhamos a rejeitar, que nós venhamos sempre a declarar em nossos corações: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da história. Amém, meus irmãos? E por último aí, esse testemunho do nosso irmão, que já faleceu há muito tempo, nosso irmão Policarpo, que foi bispo de Esmirna. Policarpo foi alguém que teve contato com o apóstolo João, assim como Inácio de Antioquia, que era um lugar, por isso Inácio de Antioquia. Aqui você tem Policarpo de Esmirna. Ambos tiveram contato e acesso ao apóstolo João. O Policarpo de Esmirna, meus irmãos, era um homem extremamente fiel a Deus, fiel a Cristo, fiel ao seu Senhor Jesus. E diante das pressões do Império Romano, diante das ofertas que lhe foram feitas para negar o nome de Jesus, entre aspas aqui, diante dos libelos que lhe foram oferecidos, Policarpo permaneceu firme no Senhor Jesus, até as últimas consequências. Quando provocado a renunciar ao nome do Senhor Jesus, Policarpo de Esmirna fez a seguinte declaração. Já velho, avançado em idade, ele disse assim: 86 anos eu servi ao meu Senhor e ele nunca me falhou. Como é que eu vou poder agora negar Cristo Jesus, meu Rei? E então Inácio, ele conta-se na tradição cristã, se de fato foi assim ou não, nós não sabemos 100%, mas a tradição cristã histórica conta dessa forma. Você pode encontrar, inclusive, o famoso livro Os Mártires, o Livro dos Mártires, escrito por John Foxe. Você vai encontrar esse relato que Policarpo, então, quando nos seus últimos momentos, antes de ser executado, a sua declaração que você acabou de ouvir: eu jamais vou negar o meu Senhor Jesus. Então conta-se que colocaram fogo nele, mas o fogo não o queimava. O fogo não consumia o corpo de Policarpo. Pelo contrário, parece que brilhava cada vez mais. Então a única maneira que os soldados encontraram foi atravessá-lo então com uma espada, e conta-se, segundo relatos da tradição cristã, que o sangue então jorrou do seu corpo a ponto de chegar a apagar aquele fogo. E assim morreu, padeceu nesta terra, nosso irmão Policarpo, mas está vivo com o Senhor Jesus. Recebeu a coroa da vitória, porque ele foi vencedor, foi até o fim. E essa esperança, irmãos, ela nos é trazida hoje também, diante desse contexto de perseguição que estamos vivendo, diante desse contexto que está surgindo aí no horizonte, que já está presente em muitos países e está chegando aqui ao Brasil também. Esta carta à igreja de Esmirna nos traz esse grande alerta, esse grande encorajamento de sermos fiéis até as últimas consequências. Assim como foram nossos irmãos Policarpo, assim como foi o nosso irmão Inácio de Antioquia, assim como ainda é hoje, nossos irmãos aí ao redor do mundo, nesses países perseguidos, assim como foi o nosso irmão Richard Wurmbrand, quando foi perseguido pelo regime comunista, mas ficou fiel no Senhor Jesus, assim como tem sido fiel há muitos anos o nosso irmão André, fundador aí da Portas Abertas, e tantos outros irmãos ao redor deste mundo. Que nós, aqui no Brasil, possamos também permanecer fiéis ao Senhor Jesus, até o fim, diante da mais difícil opressão, que Ele nos ajude, em sua infinita graça, a não negarmos o seu nome e a ficarmos firmes até o fim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós chegamos aqui ao final dessa exposição, então, da carta à igreja de Esmirna, e fica esta orientação para todos nós: fiel até as últimas consequências, ou fiéis
até as últimas consequências. Nós vimos então já a igreja de Éfeso, hoje então vimos sobre a igreja de Esmirna, estão aí as referências que você pode se aprofundar, se você desejar, pode se aprofundar um pouco mais. Nós vimos sobre Éfeso, Esmirna e agora veremos sobre a igreja de Pérgamo. Então, esteja atento aí à nossa próxima exposição que nós faremos. No mais, que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Amém? Um grande abraço a todos e Deus os abençoe.